Boa tarde, queridos alunos da Esteban Flu, Seminário Teológico Batista Norte Fluminense. Eu sou o professor Marcos, estou com você na disciplina de Educação Cristã. Nós falamos na aula passada sobre a abordagem cristã da educação, tá? Falando sobre os princípios pedagógicos. Hoje, ainda falando sobre esses princípios pedagógicos, nós falaremos sobre essa abordagem cristã da educação na pós-modernidade, né? Neste tempo ao qual nós vivemos, né? A visão humanista, ela continua prevalecendo em nossos tempos. Esta visão põe o homem no centro de todas as discussões, acaba excluindo Deus de tudo que envolve a existência humana, inclusive da educação. Podemos dizer que, com os valores do individualismo e do secularismo cada vez mais impregnados na mente pós-moderna, este pensamento tende a se difundir ainda mais e criar raízes em terrenos antes considerados avessos a essa ideologia. O autor Jamie Vett, ele analisou essa proposta de forma epistemológica, né, que é uma proposta epistemológica, afirmando que o entendimento de que as pessoas devem construir seus próprios significados implica na rejeição da verdade e a tentativa de substituir Deus. Segundo ele, isto se chama idolatria, pois, de acordo com o pós-modernismo, o ser humano é o criador da verdade e a fonte da moralidade. Em outras palavras, o ser humano é Deus nessa perspectiva. Esse tipo de paganismo é tão antigo quanto o Éden. Satanás ele prometeu a Eva que se ele a comesse do fruto proibido por Deus, ela conheceria a ciência do bem e do mal e seria como Deus. Esse, de acordo com a Bíblia, né, é o pecado original. A educação também foi influenciada por essa visão. Está claro na proposta de educação, em seu conceito geral, que o centro educacional é o ser humano. Conforme afirma Saviani, Demival Saviani, o sentido da educação, a sua finalidade é o próprio homem, quer dizer, a sua promoção. Dito isso, isso acaba resultando a exclusão de Deus de tudo que envolve a existência humana. Como o educador cristão deve encarar então esse cenário atual? O autor de Fundamentos da Teologia da Educação Cristã, Edson Lopes, né? Ele diz que a educação cristã não está restrita ao conhecimento bíblico dominical de determinada comunidade, mas ela possui a importante tarefa de mostrar que o conhecimento real ou verdadeiro procede de Deus e tem a sua causa última nele. Com isso, explicita que essa é a educação que permite ao homem, de fato, conhecer a Deus, conhecer a si mesmo e conhecer ao mundo, o que resulta na glorificação a Deus. É óbvio que somente a abordagem cristã da educação terá essa condição de cumprir essa finalidade. Na abordagem cristã da educação, o propósito final é a glória de Deus. Falamos isso na última aula. E esta se manifesta na felicidade do educando ao conhecer a verdade. Os educadores, em geral, até mesmo os ditos cristãos, devido à sua formação acadêmica, por vezes eles menosprezam essa abordagem, menosprezam uma abordagem que envolva a religião, ficam intrigados e se questionam sobre a eficácia metodológica de, por exemplo, uma abordagem cristã da educação para os tempos atuais. Os educadores, antes de ouvirem a esta abordagem, têm ficado intrigados com o tema proposto. Já dizia Augusto Cury, né, uma nuvem de pensamentos perturbadores circulam nos bastidores de suas mentes. Afinal de contas, nunca tinham ouvido ninguém falar sobre esse assunto. Os educadores ficam chocados e, ao mesmo tempo, curiosos para saber como será abordada a personalidade de Cristo, que tipo de aplicação poderá ser feita na psicologia e na educação. Alguns indagam como é possível estudar um tema tão complexo e polêmico. O que um psiquiatra, como é o caso do autor que eu estou citando, Augusto Cury, o que um psiquiatra e pesquisador da psicologia tem a dizer a esse respeito? Será que ele fará um discurso religioso? Será que é possível extrair sabedoria de uma pessoa que só é abordada teologicamente? Em resposta a esses, não só Augusto Cury mostrou que o modelo é eficaz. Outros diversos pensadores cristãos argumentaram também a favor
dessa abordagem e de sua aplicação conceitual. Nessa aplicação se preza pela formação integral no indivíduo que a gente falou, a questão da formação holística. Na educação se ouve muito falar, né, de formação integral do homem, e vários métodos são experimentados a fim de que obtenham sucesso nessa formação, mas não consegue, porque somente a educação cristã abrange a pessoa por completo. Porque a educação cristã, ela abrange a pessoa em sua totalidade cognitiva, afetiva, espiritual, comportamental, cuja finalidade não só consiste em desenvolver as habilidades ou prover conhecimento intelectual do texto bíblico ou dos princípios religiosos de determinada denominação, mas, sobretudo, prover comunhão com Deus, desenvolvimento da fé, conformação da pessoa, do caráter, da personalidade com a mente de Cristo. Portanto, a educação cristã, ela se centraliza em Deus e não no homem. Ela é cristocêntrica, é teocêntrica, não antropocêntrica, né? Acrescenta-se a esse comentário de Lopes, né, Edson Lopes, uma ponderação da advogada e mestre em teologia Roseli Pereira Correia de Lima e Moura. Ela diz o seguinte, que a educação escolar cristã, ela tem como proposta central a educação integral ao do ser em três áreas interdependentes, que é o saber teórico, o saber crítico e o saber técnico. Essa proposta tem como tripé axiológico a visão de unicidade do ser humano, da centralidade do ser divino, da integralidade do processo educacional. Dessa base, então, se extrai como abrangência da educação a formação do ser em três âmbitos, quais sejam formação cristã, transformação pessoal e crescimento intelectual. O âmago dessa proposta, dessa proposta, o âmago da proposta é que verdade, sabedoria e excelência instruam o ser e o saber do educando em todos os âmbitos de sua vida. Então, o cristão, a educação cristã, ela não se resume, né, a começar uma aula com a leitura bíblica e oração. A proposta pedagógica da educação cristã visa promover a formação escolar e acadêmica que propicia ao aluno a capacidade de aprender a se relacionar com Deus, com o próximo e com o mundo físico e social a partir de sua relação com Deus. Né? A importância dessa proposição decorre da constatação de que o que molda a sociedade molda a escola. A educação cristã ela deve fornecer uma visão única da vida, por meio da qual tudo seja referido a Deus e tudo seja aprendido para melhor conhecer e adorar a Deus. Toda ciência deve estar à disposição para a contemplação de Deus e para o serviço útil ao próximo e a si mesmo, assim como ao Senhor. Então, esse é o objetivo, como diz Solano Portela, o objetivo da educação cristã deve ser o de proporcionar não apenas a obtenção de conhecimentos variados uns dos outros e da sua própria constituição física e moral, mas sim o de conceder uma visão integrada e coerente da vida, relacionada com o Criador e com os seus propósitos. Então, também é tarefa da educação cristã empenhar-se por reverter o quadro social, empenhar-se para reverter o quadro cultural com que se defronta na atualidade. Espera-se que a escola ela passe a formar cidadãos cuja atuação seja capaz de moldar a sociedade, em vez de serem moldados por elas. Espera-se que o façam com eficaz influência junto ao contexto cultural dominante, aplicando, então, de modo positivo o ensino, que, como diz em Gálatas 5:9, um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Agora, uma perspectiva positiva, né? A questão de influenciar. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês sobre a cosmovisão bíblica aplicada na pedagogia a serviço da formação integral do homem pós-moderno. Fiquem com Deus.